Meu falar aqui é breve, mas no sentido de frisar alguns pontos importantes, porque muitas coisas ricas demais foram ditas aqui. E o falar de Deus é exatamente esse manancial que quer ser fluído pelo canal que somos nós. Eu creio que o Senhor aqui impulsionou esse manancial. E nós vamos todos sairmos daqui cheios de rios, de águas vivas. E onde quer que vocês passarem, onde quer que vocês tocarem, vai ficar verde, vai ter vida. E esses pontos, eu percebi, ontem falar do Eliseu, falou sobre a criação, Nós estamos no centro da criação. Nós somos a cereja do bolo da criação divina. E o Senhor se alegra com cada um de nós. Somos especiais para o Senhor. Cada um de nós, com a nossa característica. Sendo tartaruga, ou sendo as lebres, ou papaléguas, seja lá qual a nossa característica, o Senhor nos ama. E o Senhor vai nos usar com essa característica. E o Senhor colocou no nosso coração o eterno, o desejo de contatar Deus. Por mais que as pessoas não conheçam o Senhor aí de fora, mas arde dentro delas, sem que é revelado no seu entendimento esse desejo. E quando o Senhor nos tocou, e quando o Senhor nos toca, porque Ele nos tocou na condição da salvação, mas Ele nos toca dia após dia, para que haja em nós reavivamento. Então Ele libera para nós o fluir do Espírito, que é cheio da graça, do amor, da verdade, do Espírito, da vida, de palavra. Tudo isso é o fluir desse rio em nós. E eu queria salientar aqui 4 pontos importantes que faz parte desse fluir, que é a questão, os 4 pilares importantes: o nosso lar, a questão do viver da vida da igreja, a questão da nossa comunhão com Deus e a questão do reconhecimento do trono da graça, do nosso comunhão com Deus. Ontem também foi falado sobre o exemplo do tecido, das linhas que compõem esse tecido e da maneira que é composto esse tecido. E aliás é uma ilustração que o Eliseu falou de um poema, como se fosse um poema, na verdade mas mostra muito bem como funciona o entremesclar de Deus com o homem e os homens cheios de Deus com outros homens. Quanto mais Deus em nós, mais relacionamento. Miguel falou também que se há algum problema entre nós, é carência de Deus. Irmãos, lembre-se disso. Se algum dia algo se levantar entre a comunhão e algo se levantar na nossa mente que possa impedir que a edificação seja feita em nós e nos outros, é carência de Deus. E nós precisamos nos recorrer às ferramentas que o Senhor tem nos dado, que é a comunhão, o viver da igreja e a busca pelo Senhor através da palavra, através da oração. Esse é o caminho, irmãos. O caminho não é reclamar, o caminho não é montar um grupo de irmãos e semear divisão. Pelo contrário, irmãos. Se o nosso viver começa em casa, com desfrute com o nosso marido, em oração, lendo a palavra, comunhão acerca das necessidades da igreja, não só acerca das nossas necessidades, os problemas familiares, mas principalmente o casal está preocupado com os vizinhos, preocupado com o grupo familiar, preocupado com os eventos da igreja.
com o seu envolvimento com a igreja. Eu tenho essa experiência em casa. Minha mulher não me dá trégua, irmãos. Se eu falo, se eu brinco e falo, não vou numa reunião, estou morto. Às vezes eu já pulo logo da cama, porque senão vem metralhadora em cima de mim. E é assim mesmo. E graças ao Senhor por isso, irmãos. Então, eu acho que é exatamente isso, esse pensar, esse caminhar que edifica a casa. A minha casa, graças ao Senhor, nós tememos ao Senhor. As coisas acontecem como qualquer outro lar, nós temos problemas, com certeza, mas nós nos voltamos para o Senhor. Nós temos esse princípio em oração, quando temos qualquer problema de relacionamento, às vezes uma discussão, que cada dia mais é menos. Quanto mais nós estamos com 30 anos de casado, menos problemas a gente tem tido. Mas o segredo é um só. Quando nós temos dificuldade de nos unirmos para orar, tem um problema. A gente já percebe isso. Então, imediatamente, a gente tem que fazer as fases para a gente restabelecer o altar de oração. É um casal. Também na igreja, irmãos, a gente precisa estar envolvido na igreja, perceber que a igreja é o corpo de Cristo, e é por intermédio da igreja que o Senhor vai voltar, é por intermédio da igreja que há edificação coletiva. Imagine nós, hoje, se não tivéssemos o viver da igreja, o que seríamos de nós? Por mais amor que tenhamos pelo Senhor, nós iríamos nos esfriar. Essa fonte não ia jorrar. Agora, no viver da igreja, irmãos, tudo acontece. O Senhor fala. Isso aqui é a igreja. Eu estava tendo comunhão com o Miguel. O Senhor fala para nós, mas o Senhor, quando a igreja está reunido, Ele tem um outro falar. Então nós precisamos nos reunir para ouvir o falar do Senhor. Senhor Jesus, é maravilhoso demais o mover do Senhor. Na igreja, nós somos submetidos a situações, e eu costumo dizer para os irmãos que reúnem comigo, muitos estão aqui presentes, sabem disso. Eu sou empresário, eu tenho muitos funcionários que trabalham comigo. Aí às vezes eu brinco com eles, é mais fácil eu tocar uma empresa com 1000 funcionários do que conduzir a igreja com 10 irmãos. Mas por que eu falo assim? Porque, de um lado, na empresa, né, é fácil você coordenar, né, porque você dá ordens, mas na igreja não é assim. Na igreja é por intermédio do amor, é do fluir de vida. Então eu preciso respeitar os irmãos, e os irmãos precisam me respeitar. É assim que funciona, né? E através esse elo, essa mágica, que é o Espírito Santo agindo em nós, irmãos, nós podemos crescer. Porque o dia que você esbarrar com o irmão, uma diferença, significa que a sua vida está desse tamanhozinho. Mas o dia que um irmão pisar no seu calo, e você amar ele, perdoar ele, abraçar esse irmão e ter mais encargo pela igreja, aí você vai perceber que o Senhor cresceu em você. Senhor Jesus, não é essa a experiência nossa, o que eu estou falando aqui? Cada um de nós. E depois vem falando a nossa experiência, né, individual, que a gente precisa tocar individualmente no Senhor, ler a palavra de Deus. A gente ir para na reunião, ouvir o irmão Miguel, não é bom? Fácil? Poxa, como esse irmão Miguel fala com tanta, parece que, né? Meu Deus, um holofote em cima da gente, né? Mas a gente precisa gastar tempo, irmãos. Achar o seu tempo. Parece que o tempo é tão curto, nosso trabalho, a gente chega em casa, a irmã aqui confessou aí, né? Quase que ela nem conseguiu participar, porque é assim mesmo, né? Satanás é terrível, e cada dia menos ele nos deixa tempo disponível para o Senhor. Isso é um arranjo maligno, mas nós precisamos fazer uma escolha todos os dias. Assim como vocês escolheram estar aqui hoje, e eu vejo a experiência da mulher samaritana, né, que é uma experiência tremenda. Essa mulher, ela se escondia.
Essa mulher vivia alheia da sociedade, excluída, humilhada. Tanto é que ela ia lá meio-dia, quando ninguém estava no poço, exatamente para não se expor, porque ela sabia da condição dela. Mas quando o Senhor, que havia escolhido ela, aquele momento não foi um acaso, aquele momento foi especial. O Senhor quis encontrar aquela mulher, assim como o Senhor nos encontrou, cada um de nós, com a nossa condição, uma condição caída, uma condição de morte. Mas quando o Senhor tocou nela, vida fluiu. Ao ponto de ela não mais olhar para a sua condição. Mas a vida do Senhor, através dela, não pela condição dela, mas através dela, do amor de Cristo por ela, alcançou as pessoas. No final desse texto fala, muitos creram no Senhor. Poxa vida, como que pode uma mulher excluída falar do Senhor e muitos se converterem? Meu Deus, isso é o fluir desse rio. Irmãos, esse rio ele é tão maravilhoso. O irmão Miguel falou alguns pontos importantes que eu achei, eu peguei isso no meu compartilhar. O rio, ele cria um ambiente favorável. Sabe o que significa isso? Que ele quis dizer, na prática, o volume de água que passa é tão grande que, quando a água vai sendo oxigenada pelas pedras, sobe partículas de água. Vocês já tiveram essa experiência, quando você chega perto de uma cachoeira, você já fica logo úmido, tanta água que sai, né? Aquele ambiente de umidade gera vida nas suas margens, né? Sabe o que é essa experiência no nosso viver? É o nosso agir. Às vezes, você não precisa abrir a boca, mas o seu agir, as pessoas de longe falam, tem algo diferente. E ela fica de olho em você. E a sua maneira de agir, que anda segundo a vontade do Senhor, contagia as pessoas. Esse é o ambiente. Se o nosso falar é um falar sem esperança, um falar com palavrões, um falar de destruição, um falar de crítica, pode ter certeza que há um deserto no seu coração, na sua mente. O nosso falar precisa ser um falar de esperança, um falar de amor, interceder pelas pessoas. Ontem eu conversando com o Eliseu, quem é que resiste a posso orar com você? Impossível, irmãs. Impossível. E digo mais, aquele que momentaneamente fala assim, não posso agora. É uma bomba atômica que ele acendeu, que ele riscou, ele puxou um pino da granada no coração dele e na mente dele. A maioria dessas pessoas se converte ao Senhor, só porque ela negou a oração. É incrível, irmãos. Então, essa atitude é o criar um ambiente, e fala também de tornar fértil. Sabe o que significa isso? Uma terra, por mais que ela seja adubada, preparada e boa, né, tem as características, não tem solo, não tem pedra, ela é argilosa e tudo mais, sem água, não vai. Você, por mais inteligente que você seja, por mais que você fale bem, por mais que você tenha a capacidade de ter amigas ou amigos, sem Deus, nada vai acontecer. Sem Deus, vai continuar seco, não vai frutificar. Senhor Jesus, e abundância, aqueles que você contactou com vida, vão frutificar também, vão florescer. Irmãos, nós temos uma experiência, nós moramos num condomínio há 12 anos aproximadamente, e aproximadamente há uns 6 anos, nosso condomínio é um grupo familiar. E nenhum desses, só a não ser nós, reunimos na igreja. Nós temos lá espírita, católicos e outras crenças participam conosco lá. E eles
pedem para que eu dê a palavra. Mas porque a nossa vida foi uma expressão do Senhor, nosso falar, muitas demandas que houveram no condomínio, nós levamos vida para aquela situação. E nós levamos o que é importante, a levar eles a entender que sem Deus, tudo que a gente arquitetasse ali, nada ia funcionar. E eles receberam isso. E perceberam que esse era o caminho. E sabe qual a conclusão disso, irmãos? Nós não temos reunião de condomínio. Não tem. Nós nos reunimos para orar e falar do Senhor. Porque não tem problemas no condomínio. Essa é uma experiência muito boa que o Senhor tem nos dado. Senhor Jesus, também fala do renovo. Esse renovo, irmãos, é nós, é em nós. Quantas vezes nós nos sentimos, né, velhos, cansados, né? Satanás nos coloca aquele pensamento, poxa, tantos anos na vida da igreja, na mesmos irmãos, isso, um pensamento velho. Então, quando nós tocamos no Senhor, o Senhor traz renovo para nós. As reuniões se tornam novas, vivas. Os irmãos se tornam novos para nós. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, eu queria deixar esse pequeno resumo, dizer que o propósito do Ministério das Mulheres, principalmente com esse evento, é exatamente esse, é trazer para vocês essa valorização do Ministério das Mulheres no nosso meio, no meio da igreja, a importância de vocês, da participação de vocês, o encorajamento que vocês trazem, né, para o viver da igreja, o frescor de vida que vocês trazem. Né? Nós, como irmãos varões que estamos à frente das igrejas, percebemos isso. Vemos o quão importante, né, a experiência nossa também em Águas Claras, nessa pandemia, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, se não fosse as irmãs, meu Deus, as irmãs ativaram as redes de contato, oração, e olha, vou te falar, viu, foi um campo fértil para que as irmãs pudessem pular à frente. Então isso foi muito bom, fortaleceu a igreja. Então logo que passou a pandemia, nós voltamos a nos reunir, a igreja estava borbulhando, porque as irmãs estavam ali, ó, segurando em oração, né, fortalecendo toda a igreja. Então, tamanha a importância de vocês. Então, muito obrigado por vocês terem vindo, por vocês terem esse coração, a escolha. Né? Então, estamos alegres em ver vocês aqui. Amém. E a nossa esperança é que no próximo evento a gente aumente esse número, talvez para 800. E também, Eliseu me lembrou aqui, tem mais um detalhezinho aqui, muito importante. Só um dado. Ontem saíram para a pregação do Evangelho 120 irmãs. Livros foram semeados, 100 livros foram semeados. Aleluia. 1.200 orações foram realizadas. Aleluia. Amém. Senhor Jesus, isso tudo é a graça do Senhor. É o rio da vida fluindo por intermédio de vocês. Senhor Jesus, agora nós vamos para um momento especial, né? As irmãs vão assumir aqui para frente para finalizar a reunião.